mais um vídeo sobre o Gojo, e dessa vez, muito mais completo do que o anterior. Na verdade, após o vídeo anterior, acabei falando com várias pessoas e recebendo mais informações sobre o Gojo, e venho aqui mostrar como simplesmente ele é o personagem mais superestimado da ficção. Isso porque colocam ele em um patamar totalmente absurdo, vencendo personagens como Naruto, Luffy, Asta, Saitama, Ichigo e por aí vai, sendo que ele não está nem próximo do nível desses personagens. E sim, aqui eu vou defender que todos esses personagens mencionados vencem do Gojo com facilidade, mostrando como basicamente todas as habilidades do Gojo são interpretadas de forma totalmente absurda e incoerente, sendo que a própria obra mostra o contrário. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a maioria das técnicas do Gojo, e antes de começar, peço que deixem o like e se inscrevam no canal, para apoiar meu conteúdo, até porque eu percebi que muita gente sempre concordou com o que eu vou mostrar nesse vídeo, mas simplesmente preferiam não falar por ser polêmico, porque basicamente, o Gojo sempre foi colocado em um patamar muito alto. Eu sempre achei que nenhum personagem como Luffy, Naruto, Asta, Natsu, etc. poderiam vencer do Gojo, mas, após ver com mais atenção o mangá, percebi vários problemas na habilidade dele, que são gerados por uma má interpretação, então eu vou falar de tudo nesse vídeo. Para começar, vamos falar sobre o Mugen, pois tem muita coisa além do que eu já falei no vídeo passado. Primeiramente, é algo bem impactante. O Mugen não é passivo. Basicamente, alguns acreditam que o Mugen é uma técnica passiva, ou seja, que está o tempo todo ao redor dele e não precisa de ativação. Isso por causa de uma citação do próprio Gojo, falando que consegue manter quase sempre o Mugen ativo. O problema é que na verdade o Mugen precisa sim de uma ativação. O próprio Gojo fala na página seguinte que minimizou os sinais de mão, ou seja, ele próprio ainda precisa usar os sinais de mão para ativar o Mugen. O Mugen não é uma técnica passiva e sim ativa, e isso é literalmente mostrado no mangá. Toda vez que o Gojo precisa do Mugen, ele faz sinais de mão, e não é à toa, ele mesmo diz que precisa deles. Sendo assim, o que significa ele dizendo que o Mugen sempre está ativo. Na verdade, nem é isso que ele fala. O que o Gojo fala é que ele quase sempre pode ter o Mugen, ou seja, ele sempre está disponível para o próprio Gojo sempre que quiser, mas ele precisa ativar, e isso é explicado pelo próprio Gojo em outra cena, onde ele explica que o infinito é onipresente, ou seja, ele existe em todos os lugares, mas o Gojo precisa trazer ele à realidade, ou seja, as pessoas acreditam que o Mugen existe ao redor do Gojo o tempo todo protegendo ele, mas o próprio Gojo refuta essa ideia. O Mugen existe em todos os lugares, ou seja, ele está sim o tempo todo entre aspas ativo, mas o Gojo precisa ativar a habilidade para trazer o Mugen à realidade, ou seja, basicamente materializar o Mugen. E nesse mesmo lugar ele prova isso, já que ele mesmo mostra a necessidade de fazer sinais de mão para ativar o Mugen. Apesar disso, após Shibuya, o Gojo não mostrou mais a necessidade de fazer sinais de mão, o que significa que agora ele consegue ativar o Mugen apenas com o pensamento, mas literalmente nunca no mangá foi dito que ele tornou o Mugen passivo. Isso é só uma interpretação equivocada, o que realmente é dito é que ele precisa ativar a técnica para trazer o Mugen, ou seja, sendo mais rápido que Satoru Gojo, é possível derrotar ele antes dele conseguir realizar a ativação do Mugen, e esse é o primeiro ponto. Agora, indo para o segundo ponto. Mesmo caso Gojo consiga ativar o Mugen antes de ser atingido, ainda tem um problema no Mugen. Ele não é instantâneo. O Gojo afirma que o que ele esteve fazendo até agora, ele mudou para o automático, e quando ele diz isso, está se referindo apenas à distinção. Basicamente, o que interpretam é que o Mugen é passivo, ou seja, está em volta do Gojo o tempo todo, mas eu já expliquei porque não é assim. Mas algumas outras pessoas ainda interpretam que o Mugen bloqueia qualquer coisa instantaneamente, quando na verdade, o Mugen só faz automaticamente o processo que o próprio Gojo precisaria fazer, que ele mesmo explica, que é distinguir o perigo do objeto através da intensidade de energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. O problema é que interpretam que ele automatizou o Mugen em si, mas isso não é verdade. O próprio Gojo mostrou que o Mugen não ativa sozinho, quando ele disse que precisa trazer a realidade. O que o Gojo automatizou foi o processo de distinção de perigos. Esse sim é automático. O próprio Gojo deixa claro, falando que ele tornou automático a distinção de perigos. Logo em seguida, ele fala que ainda precisa de sinais de mão para ativar o Mugen. Mas lembrando, automático não é instantâneo, ele ainda leva algum tempo. E no vídeo anterior, alguns falaram que não tem motivos para a velocidade do Mugen ser a velocidade dos 6 olhos.
E realmente, não existe uma base para definir a velocidade de distinção do Mugen, mas também não existe uma base para dizer que ele tem velocidade infinita, ou seja, instantânea e bloqueia qualquer coisa. Basicamente, ambas informações são sem base alguma, e o melhor que dá para se fazer é presumir que, por ser uma técnica do Gojo, ele se limita à velocidade do Gojo, porque supor uma velocidade absurda ou infinita simplesmente iria recair sobre a falácia sem limites. Além disso, para o Mugen fazer efeito, ele precisa distinguir a intensidade da energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. Ou seja, um ataque que não tem essas propriedades teria dificuldade de ser distinguido. Para pegar um exemplo, um ataque de chakra acabaria dificultando para o Mugen, já que ele só estava identificando ataques físicos, ou seja, com massa, ou então ataques com energia amaldiçoada. Ele podia bloquear ataques não físicos como o corte do Sukuna justamente por poder distinguir a energia amaldiçoada, o que não seria o caso se fosse um ataque de chakra ou de haki, ou seja, ele acabaria tendo dificuldades em fazer essa distinção, o que tornaria impossível bloquear levando em consideração que a maioria dos ataques de chakra e de haki são superiores em velocidade. Agora, mais uma observação sobre o Mugen, é que ele não é um espaço infinito. Por algum motivo, as pessoas acreditam nesse espaço infinito, mas o próprio Gojo afirma que não é. O jogo pergunta, isso é infinito? E o Gojo responde, na verdade, não para, só fica cada vez mais devagar. Ou seja, é uma espécie de desaceleração, mas também não é exatamente isso. Quando os oponentes do Gojo perguntam o que é o Mugen, ele diz que é o infinito, mas isso porque é o nome da técnica, e ele diz que é tipo no paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Essa ideia de um espaço infinito surge pela falta de compreensão de o que é esse paradoxo, então eu vou explicar agora. Nesse paradoxo, é dito que é impossível para Aquiles alcançar a tartaruga mesmo sendo muito mais rápido do que ela. Isso porque no momento em que Aquiles alcança o ponto onde a tartaruga começou, a tartaruga terá avançado um pouco mais. E quando Aquiles avançar nesse novo ponto, a tartaruga terá avançado novamente, criando uma série infinita de distâncias a percorrer. Para explicar de outra forma, para você andar, por exemplo, 2 passos de distância, você precisa primeiro percorrer metade dessa distância. Depois, você precisa percorrer metade dessa metade. E depois, metade da metade da metade. Ou seja, entre qualquer distância, existe teoricamente uma quantidade de séries infinitas para percorrer. E basicamente, é isso que o Gojo usa. Ele mesmo explica que a técnica dele é a convergência de séries infinitas, o que significa que as coisas que se aproximam dele reduzem sua velocidade, basicamente porque elas precisam percorrer uma distância cada vez maior. Existe uma diferença em percorrer séries infinitas e percorrer um espaço infinito, e essa diferença é o infinito potencial e o infinito atual. Para quem não estudou esse conceito, o infinito potencial é quando algo evolui infinitamente. Por exemplo, os números vão de 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente e infinitamente, sem nunca acabar. Isso é um infinito potencial, porque os números vão subir infinitamente, mas nunca vão alcançar o infinito, já que eles vão aumentar cada vez mais. Para dar outro exemplo, a evolução do Saitama é um infinito potencial, isso porque ele evolui cada vez mais, mas é impossível um infinito potencial se tornar um infinito atual, que é o infinito que já foi realizado e alcançado, um número que transcende todos os números finitos e não possui início ou fim. Isso porque o infinito potencial leva tempo para crescer, então precisaria de tempo infinito para se tornar um infinito atual. Para resumir a conclusão dessa explicação, é possível atravessar as séries infinitas do Mugen possuindo alcance infinito. Se fosse espaço infinito, isso nunca aconteceria, porque levaria tempo infinito para um ataque, mesmo com alcance infinito, percorrer toda a distância, e a única forma de fazer isso seria possuindo velocidade infinita, mas nesse caso, não é assim que funciona. Ataques com alcance infinito podem atravessar o Mugen porque eles conseguem percorrer infinitas séries criadas pela convergência dele. Mais uma coisa importante sobre o Mugen é que ele só é capaz de bloquear ataques que vêm de fora. Isso é explicado após a derrota do Gojo pelo Sukuna. Não é que precise materializar o corte dentro do corpo do Gojo, e sim no espaço dentro do Mugen. Na explicação do mangá, ainda é dito que, nesse caso, o corte do Sukuna pode ter sido materializado diretamente no corpo do Gojo, sem tocar no Mugen, mas fala que mesmo se ele fosse materializado no espaço dentro do Mugen e não diretamente no corpo do Gojo, ele não poderia ser bloqueado, pois o Mugen só pode parar ataques que vêm externamente, mas não que vêm de dentro. Um exemplo disso seria Robin, criando braços no corpo do Gojo para atacar ele. Esse seria um ataque que vem de dentro do Mugen, então o Gojo não seria capaz de bloquear isso, assim como o Amaterasu. Indo para ainda mais um ponto sobre o Mugen, ele tem mais uma limitação.
Até agora, vimos que ele não é passivo, e sim que o Gojo precisa ativar, que ele não é instantâneo e precisa distinguir o perigo, e também que ele não é um espaço infinito, e sim de séries infinitas como o do Paradoxo de Aquiles, além dele não conseguir bloquear ataques que são criados dentro do Mugen. E algo que também já foi dito é que a manipulação da energia amaldiçoada de Gojo só funciona a nível atômico. Na verdade, por ser uma questão mais complexa, eu fui mais a fundo para achar scan em japonês e ter certeza sobre isso. E realmente é dito que a manipulação espacial dele só afeta a nível atômico. Como ele só interfere a nível atômico, significa que partículas menores do que átomos, como ondas eletromagnéticas, elétrons, fótons, basicamente qualquer partícula subatômica, assim como ataques feitos de gravidade, não podem ser bloqueados pelo Mugen. Na verdade, eles nem poderiam ser detectados. Além disso, essa questão da manipulação atômica não interfere só no Mugen, mas as outras técnicas dele, como o roxo, também são limitados a átomos. Isso significa que o roxo não é um apagamento existencial como alguns acreditam. Na verdade, ele nunca foi realmente declarado um apagamento existencial em Jujutsu, e ele não apaga completamente as coisas, ele só apaga a matéria a nível atômico, o que não é o suficiente para ser classificado como um apagamento existencial, onde deveria apagar em todos os níveis, dito ser muito além de uma incineração ou destruição atômica, e ainda apagar a mente e a alma do oponente. Mais um engano comum é que o roxo de Gojo possui uma velocidade maior do que a da luz. Isso porque as pessoas cometem um engano achando que ele seria composto de táquions, que são uma partícula hipotética que sempre viaja mais rápido do que a luz. Mas na verdade, os físicos acreditam que as partículas mais rápidas do que a luz não podem existir porque são inconsistentes com as leis conhecidas da física. Os táquions e a massa imaginária estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Os táquions são hipotéticas partículas subatômicas que, de acordo com a teoria, sempre viajariam acima da velocidade da luz, no vácuo. Isso significa que eles teriam uma velocidade intrínseca superior à velocidade da luz, que é considerada o limite máximo para a velocidade do universo, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. A própria explicação deles já refuta a teoria de que o roxo seria composto de táquions, já que eles são partículas subatômicas e a energia amaldiçoada de Gojo só interfere a nível atômico. Enquanto isso, massa imaginária é um conceito matemático que surge de algumas equações da física teórica, como na teoria dos táquions. A massa imaginária não está diretamente relacionada à velocidade da luz. Ela é um conceito matemático que surge em algumas equações da física teórica, mas não implica que a partícula associada tenha uma velocidade acima da luz. Essa explicação é necessária porque realmente existem várias pessoas que acreditam que ser massa imaginária torna a habilidade em uma velocidade acima da velocidade da luz, o que é um engano. O roxo do Gojo é apenas uma massa imaginária, e não composta de táquions. Como conclusão, o roxo é apenas um apagamento de matéria a nível atômico. Sendo assim, vamos à próxima questão, que é sobre a expansão de domínio dele, e é mais uma coisa que gera muita polêmica, mas que eu vim aqui explicar o que é dito no mangá. Basicamente, já foi declarado que personagens sem energia amaldiçoada não são pegos pelo acerto garantido. Na verdade, quem não possui energia amaldiçoada não poderia nem ser reconhecido dentro da expansão. Assim como a Maki não foi reconhecida como alvo, e na verdade, não é nem possível detectar e sentir onde estão personagens que não possuem energia amaldiçoada dentro das expansões. Então, basicamente, eles são vistos como objetos do cenário e não podem ser afetados por nada. E a única exceção disso mostrada durante a obra é o Sukuna, que possui o Desmantelar, que é um corte comum. Basicamente, o Sukuna pode cortar personagens que não possuem energia amaldiçoada justamente porque é um corte comum que afeta objetos e qualquer coisa do cenário. Não é limitado a um acerto garantido que só afeta alvos, e por isso ele conseguiu cortar a Maki. Mas ainda tem o Clivar, que aí sim possui um acerto garantido e só afeta usuários de energia amaldiçoada. Enquanto isso, no caso do Gojo, ele só afeta alvos com um acerto garantido. Ele não consegue afetar o cenário, objetos e coisas que não possuem energia amaldiçoada. Algumas pessoas acham que o Gojo não teria essa limitação porque já foi mostrado ele afetando vários cidadãos comuns. A questão é que já foi dito que todo mundo no planeta de Jujutsu possui energia amaldiçoada, com exceção unicamente do Toji e da Maki, e é por isso que o único que consegue afetar esses dois com a expansão é o Sukuna. Além disso, mesmo se um personagem possuísse energia amaldiçoada, existem duas formas de burlar a expansão de Gojo. A primeira é tocando no Gojo, que já foi dito que quem Gojo está tocando não é afetado pela expansão, assim como aconteceu com Itadori. E ainda tem outro jeito de burlar a expansão dele, que é simplesmente sendo mais rápido e escapando, já que é mostrado que a expansão dele percorre uma distância até fechar, e é realmente declarado no mangá que é possível escapar da expansão dele apenas sendo mais rápido. Ou seja,
Caso seja mais rápido, é possível correr para fora antes de ser atingido por sua expansão de domínio, então é possível quebrar ela por fora.